Oi, pessoal. Muito obrigada. Hoje vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 22. Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15 está dividido em duas histórias. Então, a primeira parte é os anciãos perguntando por que os discípulos de Jesus não cumprem as tradições. E depois tem a mulher cananeia. E a filha dela estava horrivelmente endemoninhada. E para essa mulher, para receber graça, ela foi para diante de Jesus. Porque ela era uma mulher cananeia, ela era gentil. Jesus Cristo falou para ela: não vim aqui senão por causa dos israelitas. E como essa mulher não estava indo embora, Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na verdade, naquele tempo, os israelitas, eles achavam que os gentios eram cachorros, então não tinha como eles não tratarem os gentios como cachorros. Então essa mulher falou o quê? Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu sou um ser humano como um cachorro, mas também conceda graça para mim. Então, no capítulo 15, está escrito nessas duas partes, né? Está dividido exatamente em duas partes. Então, eu falei aquela vez que em Lucas capítulo 18 tem a oração do fariseu e de um publicano. Então, o fariseu orava como: ai, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes e oferto de todas as coisas. Mas o publicano, ele nem se atrevia a olhar para o céu. Ele falava: Senhor, se propício a mim, pecador. Mas Jesus falou o quê? Que o publicano, ele desceu justificado na sua casa e não aquele fariseu. Por quê? Se eu falar de uma forma simples, porque o fariseu, ele estabeleceu sua justiça. Eu fiz isso, eu jejuei, eu não cometi pecado, eu oferto, eu dou o dízimo de tudo. Ele tinha muitas coisas que ele fez bem. Mas porque o publicano não tinha nada que ele tinha feito bem, ele somente podia receber graça. Então, na época de Jesus, os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, eles que receberam graça de Jesus? Não. De uma mesma forma, todos eles julgaram, desprezaram, perseguiram a Jesus. Então, quem foi que recebeu graça diante de Jesus? A mulher surpreendida em adultério, o publicano Zaqueu, o cego de nascença, o enfermo até 38 anos. Então, a pessoa que recebeu graça diante de Jesus não é aquela pessoa que podia fazer algo, mas a pessoa que não podia fazer nada. Então, assim como nós podemos saber
os fariseus, escribas, intérpretes da lei, eles tinham pecado, mas eles tinham uma outra coisa humana que fazia eles pensarem que eles faziam bem. они лучше, чем другие. 그러나 여러분 우리가 아는 대로 이 정말 Mas essa mulher cananeia, ela, embora ela não precisasse receber a graça de Jesus, mas ela era uma pessoa que, se não fosse a graça de Jesus, ela não poderia viver. Благословение Бога. 이 성경 마가복음 15장에서 바리새인과 Então, em Mateus capítulo 15, fala sobre os fariseus e a mulher cananeia. И хананянки. 그리고 세리 그 정말 E também tem a oração do fariseu e a oração do publicano. И молитва E tem o Nicodemos e a mulher samaritana. Потом Никодим и самарянка. Então, a Bíblia, ela sempre compara para nós. Сравнивают друг O fariseu, porque ele pensou que viveu bem sem cometer pecado, esse fariseu, ele não tinha motivo para precisar receber graça e misericórdia de Deus. получать милость Божию. Então, é uma pessoa que ia para diante de Jesus procurando estabelecer sua justiça. Então, quem é que precisa receber graça de Jesus? Porque o publicano, ele era uma pessoa que somente cometeu pecado. Porque a mulher adúltera, ela recebeu graça porque ela fez bem? Não. A mesma coisa com o publicano Zaqueu. Захей, мытарь тоже сам. A mesma coisa com o enfermo há 38 anos. A mesma coisa com o cego. Слепой с рождения тоже был таким. Essas pessoas não fizeram boas obras. Эти люди не делали никакого доброго. O significado da palavra graça é de graça, sem preço. Qual é a pessoa que pode receber graça? Такие люди могут получить Não é a pessoa que é esforçada. не те люди, которые Não é a pessoa zelosa. не те люди, которые Receber graça é a pessoa que tem fraqueza, defeito. Essa pessoa que recebe graça. Mas os fariseus eles perguntaram: por que você não cumpre a tradição dos anciãos não lavando a mão? 자기 딸이 귀신이 들려 막 고통 속에 Mas essa mulher cananeia estava sofrendo porque a filha dela estava endemoniada. Então tinha que ser expulso o demônio da filha dela. и знали бесы из ее дочери, Mas ninguém podia expulsar esse demônio. бесы из ее дочери. Então era uma amada filha. Это ее очень любимая дочь. Mas essa filha não estava vivendo do jeito que ela queria viver, mas ela estava sendo arrastada pelo mal, Satanás. Aquele espírito mal estava segurando o coração daquela menina e estava fazendo ela viver contra a sua vontade. Então, dessa mesma forma, tem muitas pessoas que vivem como essa menina endemoniada. Поступает как бес. A mãe ficou muito triste. Поэтому матери было очень печально. 내가 선한이란다고 해서 내 딸에게 Não é porque eu faço uma boa obra que esse demônio da minha filha vai ser expulso. Я не могу изгнать беса из моей дочери. Não é porque eu cumpro os mandamentos que eu vou poder expulsar o demônio da minha filha. Independente do que eu faça, ela sabia que nada poderia expulsar o demônio da filha dela. Я могу изгнать беса из ее дочери. 가난 여자 Então, essa mulher cananeia, ela decidiu fazer o quê? Это хананянка. 그는 정말 Realmente, se não fosse a graça de Jesus, ela não poderia viver. Милость Божия, она ничего не могла делать. 여러분 그런 사람이 예수 앞에 나와서 Então, esse tipo de mulher iria para diante de Jesus e falaria: ai, Senhor, por que o Senhor não lava a mão? Por que o Senhor vive assim? Por que o Senhor está comendo no dia de descanso? Será que ela falaria assim? Não, de jeito nenhum ela poderia falar assim. Не может такого сказать. Porque ela é muito fraca, ela tem muitos defeitos, tem muitas fraquezas que ela é assim. Немощная. Mas porque ela era uma mulher cananeia, ela era gentil, então ela sabia que não podia receber graça de Jesus. Она не может получить милость у Иисуса, Os judeus e os gentios jamais conversam. потому что людей не общаются, Eles nem se relacionam, eles nem comem juntos. даже не едят вместе. Ela precisava receber graça de Jesus. Должна получить милость Иисуса. Mas se Jesus Cristo nem ligasse para ela, então como ela faria? Как ей поступить? Então ela não tinha nada. У нее ничего нет. 그냥 은혜를 Ela somente desejava receber graça. Чтобы только Иисус помиловал ее. Isso é a graça. Именно это и есть милость. 내가 대가를 낼 수 있는 사람 Então é uma pessoa que não consegue, que não pode receber, mas ela recebe graça. Então muitas pessoas não sabem o significado da palavra graça. As pessoas pensam: eu fazendo bem que vou receber graça. Eu orando, eu dando dízimo, sendo fiel, fazendo bondade.
se eu acreditar bem em Deus, que eu vou receber graça. Если я не буду усердно верить в Бога, тогда получит благодать. Mas o que a Bíblia nos diz? Ну что нам говорит Библия? 하나님은 정말 우리에게 Porque eu não consigo fazer bem que Deus me dá sua graça. Свои дать нам милость. Não é porque eu faço bem e eu recebo graça. É porque isso não consegue ser bênção. Porque isso não consegue ser graça, Deus não consegue dar graça para essa pessoa. 은혜라는 아무 대가 Então, graça é ser de graça, sem preço nenhum. Она не была заплачена. Então, sem ter preço nenhum, Ничего взамен не было. e eu ganhar, aquilo é graça. Но они получили. Это и есть милость. 하나님은 우리에게 Mas Deus deseja nos dar todas as coisas pela graça. Все нам дать по милости. Ele não quer nos dar olhando para a bondade que a gente faz. Смотря на наши добрые дела. Mas para receber a graça de Deus, o que a gente faz? Делать, чтобы получить милость Божию. A pessoa que coloca um preço nessa graça não pode receber nada. Não pode receber nada. Чего не сможет получить. 은혜는 대가를 지불한 능력 Graça é graça quando não tem preço sobre isso. Тогда, когда мы не можем что-то заплатить. Não tem que ter uma força, não pode ter algo que eu faça para eu receber graça. Então, teve a Guerra da Coreia. Гражданская война. E depois da Guerra da Coreia, naquele tempo a Coreia era muito pobre depois que acabou a guerra. Страна была очень бедной. 그래 한국의 1년 GNP가 Então, o PIB era 76 dólares da Coreia. 76 dólares. Então, a gente tinha que viver por uns 4 ou 5 dias. Então, $1 equivale a uns 1.000 won. Так, да, 1000 вон. E quando eu era criança, o nosso país era muito pobre. Когда я был еще маленьким, наша страна была очень бедной. E a roupa que a gente vestia também era muito pobre, muito miserável. Они были не 우리가 말하는 뭐 이제 A gente não podia nem imaginar em roupa de pele, sapato de pele. E um dia a gente estava tomando café da manhã e de manhã veio um barulho estranho lá de fora. Que barulho é esse? Quando a gente abriu a porta, não tinha ninguém. Мы смотрим, никого нет. E a gente tomou café de novo e novamente saiu um barulho estranho lá de fora. E quando eu abri a porta, o meu amigo estava ali e ele veio tomar café da manhã na minha casa. Ele trouxe uma bacia e veio pedir comida para a gente. Depois eu escutei, Потом мы его послушали. a família deles passou fome por um dia inteiro e no outro dia também. И еще в следующем E aí o familiar dele falou: тогда сказали, ó, vamos lá procurar, vamos pedir comida para as pessoas. E a minha mãe falou: você quer ir lá? может, ты пойдешь за едой? Não, mãe, eu não vou conseguir sair pedindo comida para os outros. Então, nenhum deles estava conseguindo ir pedir comida. E aí eles acabaram passando fome por mais um dia. Mas como eles estavam com muita fome, naquele dia o meu amigo tinha uns 8, 9 anos. Тогда моему другу где-то было 8-9 лет. Ele veio pegar comida na nossa casa. Попросить еду. Ele sabia de quem era a casa. Да, мой друг знает, к кому он приходит. Mas ele não tinha coragem de falar, me dá um pouco de comida. Porque ele estava com tanta vergonha. Ele não conseguia falar, me dá comida. Не мог сказать, дайте мне еду. Ele somente fez um barulho estranho. E quando a gente abriu a porta, ele ficou com vergonha e se escondeu. Ему было очень стыдно, поэтому Ele tinha que pedir por comida, mas ele estava com muita vergonha. ему было очень стыдно. E novamente, quando nós começamos a comer novamente, Мы начали снова есть. e de novo aquele amigo fez. E quando a gente abriu a porta da casa, aquele meu amigo queria se esconder e não conseguiu se esconder e foi pego. Не успел, поэтому я его Aí o meu pai falou, vem aqui. E ele se aproximou. A gente também não pôde dar muita comida para ele. дать ему много еды. Meu pai pegou uma colher de arroz do prato dele e colocou na tigela que ele trouxe. И он дал ему. 그래서 그 친구는 참 고마워. E aquele meu amigo agradeceu e foi para uma outra casa. Поблагодарил и пошел в другой дом. 구걸하는 이건 정말 구걸이 Então, mendigar, na verdade, não é uma coisa fácil, né? Não sei se você se acostuma e pode se tornar fácil. Mas se você tiver arroz, 밥을 없어도 결국
Se você tiver arroz, você jamais vai mendigar. Você vai tentar se segurar com aquilo. Mas quando ele parou para pensar, nossa, eu somente vou poder morrer assim. Eu estou com muita fome. Agora eu vou morrer. Мы, наверное, так умрем. Então, assim ele foi pedir por comida. Поэтому они приходят просить еду. 근데 하나님은 우리에게 은혜로 Mas Deus quer nos conceder sua graça em todas as coisas. Милости хочет дать все благословение, которое 내가 есть у него. 정말 그 양식이 많고 Quem tem muita comida, quem tem muito dinheiro, quem é que, tendo tudo isso, vai sair para mendigar? 은혜는 우리가 모든 Então, todos nós somos pessoas que não fazemos bem, mas fazemos mal. 한 여자는 하나님 앞에 Então, essa mulher acabou tendo uma condição perfeita para pedir graça para Jesus. Божию. 이제 그는 정말 자기 사랑하는 A amada filha dela agora estava endemoniada. 근데 자기 어떻게 해도 이 아이가 얘야 아가 왜 이래 E ela falava para a filha dela, filha, por que você está fazendo isso? Não faz isso. Com certeza, é a filha amada dela. Ее любимая дочь. Mas ela perdeu o coração para o demônio. Então, a filha já não vivia mais com o seu próprio coração, mas porque ela vivia com o coração do demônio, Бесом вместе живет. ela vivia como o demônio, então isso dava muita dor no coração da mãe. Дочь живет как бес. E a mãe abraçava a filha, e por muitas vezes ela chorou com a filha. Mas não faz isso, filha, por que você está fazendo isso? Não faz isso. Просто не надо так делать. Mas por mais que a mãe falasse, a filha já estava presa pelo demônio. Мать, что бы ни говорила, она уже бесноватая. 아이의 마음 Então o demônio estava controlando o coração da filha. 내가 그렇게 해야 되나 안 Ela não tinha a sua própria vontade, eu quero fazer isso ou não quero fazer aquilo. No começo, ela não sabia que era demônio. Ее дочь бесноватая. Mas depois ela descobriu que o demônio estava controlando a sua filha. Дочерью. 그렇지만 이 엄마가 Mas essa mãe não sabia como expulsar o demônio da filha. Знать беса из человека. A mãe ficou com tanta dor no coração vendo a filha sendo controlada pelo demônio. Então ela não sabia como expulsar esse demônio. Как вы изгнать беса, Ela não tinha o que fazer. она ничего не могла делать. Quando a gente lê a Bíblia, pessoal, Знаете, если мы прочитаем Библию, 그 가나안 여자 não só a filha dessa mulher cananeia que estava endemoniada. 그러면 제가 요한복음 Quando eu vi João capítulo 13, versículo 2, João capítulo 13, versículo 2, está escrito o quê? 13 главе, 2 стихе. 벌써 시몬한테 갑니다 마음에 예. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Искариоту предать его. 가는 유다 마음 Então surgiu um coração em Judas Iscariotes de vender a Jesus. Появилось желание продать Иисуса. Não era o coração de Judas Iscariotes, mas foi o diabo que colocou esse coração nele. 근데 가는 유다는 예수 팔고자 마음을 E quando Judas viu esse coração de vender a Jesus, ele se assustou. Nossa, por que está surgindo esse coração? Eu não posso vender o mestre, eu sou muito mal. Да, я слишком зол. Eu não posso vender o mestre, como eu vou vendê-lo? Então ele teve vergonha desse coração. Было очень стыдно, что он таким образом думает. 생각이 Ele pensou que esse fosse o coração dele. Думал, что это его Ele não sabia que o diabo tinha colocado esse coração. дьявол вложил его. Mas quando a gente vê em João capítulo 13, versículo 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. И после сего куска вошел в него сатана. No começo, Satanás colocou um pensamento de vender a Jesus Cristo em Judas Iscariotes. E depois entrou esse pensamento em Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não expulsou esse pensamento. Ah, por que eu estou pensando isso? Почему я так думаю? Mas ele simplesmente deixou esse coração dentro dele. Мысли просто у себя. E no final, quando Jesus ele cortou um pedaço de pão, deu para Judas. E depois que Judas recebeu esse bocado de pão, Юда взял этот кусок. está escrito que o diabo imediatamente entrou Satanás nele. No começo, Satanás coloca o pensamento. Вложил просто мысль. E quando ele coloca o pensamento, porque a gente depende, Поскольку у нас есть понимание мысли, a gente tem a nossa consciência, não posso vender a Jesus. Ele podia pensar assim, mas no versículo 27, o Satanás entrou nele. в стихе в него вошел сатана. Está escrito, imediatamente entrou nele Satanás. Вошел в него сатана. Então, Satanás coloca um pensamento. Eu posso rejeitar esse pensamento e posso aceitar esse pensamento.
отказываться или принять. 유다는 막연히 준그 생각. Então Judas Iscariotes não rejeitou e nem abandonou esse pensamento. Sem abandonar esse pensamento, o diabo depois entrou nele. Когда он оставил свои мысли, это сатана вошло в него. Quando o diabo entrou nele, ele já não podia mais rejeitar a esse pensamento de Satanás. Ele sabia que não podia vender a Jesus, Это значит, что nельзя продавать Иисуса, mas ele não tinha como não vender a Jesus. может не продать Иисуса. Nós temos que saber disso. Об этом мы должны знать, A filha dessa mulher cananeia хананеянки. é a sua amada filha, Понимаете, это любимая дочь этой 그 хананеянки. 딸이 손을 흔들고 내리고 말을 mas ela falar, levantar sua mão, qualquer atitude dela não era atitude dela mesma, mas era atitude do diabo, do demônio. Então, quando a mãe viu, com certeza não era sua filha. Era sua filha, mas não era sua filha. O corpo, com certeza, era sua filha. Mas toda atitude dela não era dela. Но все, что она делает, это уже не то, что No final, o que a mulher sabia era o quê? Essa não é a minha filha. поняла, это не моя дочь. É o diabo que está fazendo isso nela. Mas eu não sei como expulsar esse demônio dela. Ela, porque não tinha um caminho de expulsar esse demônio, essa mulher ficou muito chateada. Mas essa mulher foi procurar por Jesus. Пришла к Иисусу. 물론 여러분 처음에 마귀가 유다에게 Com certeza, quando o diabo colocou o pensamento em Judas de vender em Judas de vender a Jesus, então parecia que isso surgiu de Judas. Желание продать Иисуса. Sem cessar, Satanás continuamente está colocando no coração das pessoas o pensamento mal, de rejeitar a Deus, de colocar um coração de desprezar a Deus. Послушными перед Богом. 그러니까 이 사단이 그런 마음 E como Satanás continuamente coloca esse pensamento, 사람이 자기가 하는 게 사단 então não é essa pessoa, mas Satanás faz essa pessoa mentir, ter ódio, faz matar, faz roubar, faz adulterar. Прелюбодействуют. 근데 이제 사람들은 Mas as pessoas pensam que são elas que estão fazendo, não sabem que é Satanás que está fazendo isso. Что это делает сатана в них. Mas essa mulher sabia exatamente. Эта женщина точно поняла. A minha filha fazer isso não é ela que está fazendo. É o diabo que está dentro dela, o demônio que está dentro dela. E se a minha filha não quer agir dessa forma, Так делать. 야 너 이렇게 하지 마. não é que tem que falar não faz isso ou não faz aquilo. Просто говорит, не делай так. É o diabo que tem que ser expulso, o demônio tem que ser expulso para entrar Jesus Cristo nela. И Иисус должен войти в ее душу. E essa mulher foi procurar por Jesus Cristo. Пришла к Иисусу. Nós também é a mesma coisa. Às vezes, quando eu me drogo, ou quando eu jogo jogo de aposta, ou quando eu bebo, ou quando eu fumo, ou tem vezes que eu caio nessas más atitudes. Mas quando eu vejo, na verdade, não sou eu que estou fazendo. Смотрим, это не мы. É o diabo que está me segurando e me arrasta a fazer isso. Ты держишь и ведешь, чтобы мы так жили. 근데 여러분 Mas os viciados em jogos, o que eles falam? Которые играют в компьютер. Ah, eu tenho que parar de jogar. Да, они говорят, я не буду. Все, Ah, eu não posso ficar viciado em jogo. должен стать игроманом. Embora essa pessoa, se ela decida a fazer isso, mas ela não consegue. Por quê? Porque está presa em Satanás. Потому что сатана их держит. 자 이제 이 여자는 자기 딸이 Essa mulher não sabia exatamente porque a filha estava agindo dessa forma. Ее дочерью. 자기 딸이 외던 정하게 할 때 자기 Mas ela sabia que a filha estava agindo assim porque estava com demônio. 그냥 귀신을 쫓아내지 하면 자기 딸 E a mulher sabia que se não expulsar o demônio, a filha somente podia viver assim. 예수님 앞에 나와 E ela foi para diante de Jesus 귀신이 쫓 e expulsou esse demônio Чтобы изгнали беса, e pôde viver uma vida perfeita. она смогла, чтобы дочь Então, a mesma coisa com a nossa vida. и наша жизнь. Ah, eu não posso cometer pecado. Por que eu fico cometendo? Por que eu estou fazendo essa maldade? Por que eu estou mentindo? Почему же я обманываю? Não sou simplesmente eu que estou fazendo isso. Это я делаю. Assim como a mulher endemoniada ficou com o demônio, porque Satanás coloca o pensamento, eu tenho ódio, eu minto, eu faço maldade, eu vivo uma vida suja. И мы начинаем жить грязной жизнью. Por isso, não é que a gente tem que se esforçar para não cometer pecado. Стараться не грешить. A gente tem que desistir do nosso pensamento Сдаться, оставить наши мысли. e a gente tem que receber o coração de Jesus Cristo e tem que ficar com Jesus Cristo no nosso coração. Por mais que eu queira fazer bondade, eu não consigo.
Jesus Cristo tem que vir e tem que conceder sua graça para nós. Ele tem que nos abençoar. Господи, пожалуйста, мы просим, чтобы Ты жалься над нами. 속에 살아 Mas o diabo quer que Satanás, ele quer trabalhar dentro de nós. Então é esse coração que nós temos. Приобрести. Então, se o coração de Jesus entrar em nós, Душа попадает в душе Иисуса, ele vai expulsar as trevas, душа Иисуса прогоняет тьму из нашей души. ele vai expulsar o pensamento mal, Мысли полностью вон прогоняют. ele vai expulsar o pensamento sujo. Выгоняют. 예수의 마음으로 Se o coração de Jesus estiver em nós, nós poderemos receber graça, misericórdia e bênção. Что мы получим милость и благословение Господа. Por isso, 우리가 하나님을 기쁘시게 nós não podemos agradar a Deus. Сами не можем радовать Бога. 그 귀신 들린 Essa mulher que tinha sua filha, Хананянка, которая имела бесноватую дочь, ela recebeu graça diante de Jesus e aquele demônio foi expulso. Por isso, aquela filha pôde ficar perfeita. Pôde ficar perfeita. Para a gente agradar a Deus, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos agradar a Deus, mas Jesus Cristo tem que entrar em nós. E se Ele nos conduzir para dentro de Jesus, para dentro de Deus, eu acredito que nós poderemos viver uma vida abençoada. Muito obrigado. Até a próxima.